Eu comecei na capoeira no início da década de 90, em Araraquara, no estado de São Paulo, quando eu conheci o contramestre Sapinho com a Associação de Capoeira Quilombo dos Palmares. Então eu comecei a treinar capoeira com o contramestre Sapinho e não demorou muito, a capoeira entrou no meu sangue. O contramestre Sapinho era aquele cara que ensinava uma capoeira com uma regra antiga, um sistema disciplinar muito rigoroso, e eu fui me adaptando ao sistema dele, fui gostando de treinar a capoeira com o contramestre Sapinho, né? Mas por motivo de trabalho eu cheguei a viajar para várias regiões do Brasil, e com isso eu cheguei a treinar com alguns professores e mestres em outros estados brasileiros, mas sempre me identificando como aluno do contramestre Sapinho, e sempre retornava para Araraquara e continuava a treinar capoeira com o contramestre Sapinho, e fui me graduando com o contramestre Sapinho. A minha ida para minha terra natal em Cristino Castro, Piauí, ocorreu em 2001, quando eu cheguei em Cristino Castro. Na intenção de divulgar o meu trabalho com a capoeira, eu fiz uma demonstração de capoeira no dia 5 de junho de 2001, no Salão Paroquial de Cristino Castro. Então, muitas pessoas, né, na curiosidade de entender sobre aquilo, compareceram na demonstração, onde eu fiz palestras sobre a capoeira, fiz demonstração de alguns golpes básicos da capoeira. A partir daí, algumas pessoas começaram a me procurar querendo treinar capoeira, e eu comecei a ensinar capoeira em Cristino Castro, mas sem um local fixo para treino. Ensinava capoeira hoje aqui, amanhã procurava um outro espaço ali, e a gente foi bolando assim. É, então eu oficializei o meu início com a capoeira em Cristino Castro no dia 5 de junho de 2001. Então, um certo dia, o padre Isaías, entendendo que o meu trabalho podia ser legal para a juventude em Cristino Castro, ele resolveu autorizar que eu continuasse dando aula de capoeira no salão paroquial, por ser um espaço legal, até ver se o meu trabalho realmente ia dar certo na região, né? Então, comecei a dar aula no salão paroquial. A gente teve algumas dificuldades no início, até porque no dia 25 do mesmo mês eu fui submetido a uma cirurgia de emergência aí mesmo em Cristino Castro, mas a capoeira não parou, porque havia um aluno meu, o Henrique, que estava em Cristino Castro treinando comigo, e que era vindo da cidade de Pedro II, já havia treinado capoeira antes, e ele tinha uma boa base com o básico da capoeira. E com isso eu descia para a academia ali me equilibrando em um bastãozinho recém-operado, e eu ia explicando, e pedia para o Henrique passando os golpes básicos da capoeira para os alunos mais iniciantes, até que eu me recuperasse da cirurgia. Então assim foi dando certo. Só que aí a capoeira passou a ter umas dificuldades, gerou muitas dúvidas na sociedade em geral. A capoeira na época sofreu muitas críticas, muitas indiretas, às vezes até algumas ameaças. E até que um certo dia o Erinaldo Oliveira me convidou para uma entrevista num jornalzinho do meio-dia na Rádio Nova Lapa FM, onde eu tive a oportunidade de falar ao vivo para vários ouvintes da região, e expliquei sobre o meu trabalho, sobre o objetivo do meu trabalho com a capoeira na região, que o meu trabalho era um trabalho mais voltado para o esporte e a cultura popular de uma forma educativa, que o meu trabalho era um trabalho que visava mais a sociabilidade dos jovens da região, que visava socializar a juventude da região, e que o meu trabalho era mais voltado a um incentivo contra os vícios, né, contra as bebidas alcoólicas, contra as drogas, contra a violência em geral. E com isso melhorou a visão das pessoas com o meu trabalho, mas não eliminou 100% as dúvidas, as críticas, as indiretas. Isso tudo veio mudar mais após o primeiro batizado de capoeira em Cristino Castro. Mas antes disso, um certo dia, um aluno meu, Nadilson Santos, me apresentou o Pororoca, né? Que inclusive ele falou que o Pororoca, que ele já havia treinado com o Pororoca antes, e me apresentou o Pororoca, e daí o Pororoca intermediou a minha filiação à Associação de Capoeira Mestre Zé Maria de Barreiras, Bahia, e demos início a planejamento e organização do primeiro batizado de capoeira de Cristino Castro. Na época eu já tinha um trabalho, já tinha iniciado um trabalho em Palmeiras do Piauí. Então a intenção nossa era batizar parte dos alunos de capoeira de Palmeiras e parte dos alunos de Cristino Castro. E assim fizemos. Organizamos o evento, né? Tive o apoio de várias pessoas da região, principalmente dos parentes dos alunos de capoeira, e também de algumas pessoas que incentivavam a cultura na região, como o Neto Rosal, né? Uns fotógrafos que estavam sempre registrando alguns momentos nossos, como o Pedro, o Gilberto. E tive um principal apoio na época, que foi o seu Davi, o pai do Pororoca, né? E que deu um grande apoio. Inclusive eu lembro que ele até chegou a comentar comigo em algum momento da organização do evento, falou: Rivaldo,
Você é um cara humilde e a humildade põe o cidadão onde que ele quer chegar. Então eu carrego essa mensagem do seu Davi comigo até hoje. Inclusive já até utilizei essa mensagem dele em algumas outras regiões do Brasil, em alguns outros momentos com outras pessoas. E então realizamos o evento. O mestre Zé Maria desceu de Barreiras, Bahia para Cristino Castro com alguns membros seus, professores e instrutores. E no dia da organização do evento ali, eu naquela correria, quando foi à noite que eu entro na van junto com o mestre Zé Maria e seus componentes para descer para a quadra central de Cristino Castro, onde seria realizado o evento. Ao chegar no centro da cidade, eu me assustei com aquele tumulto de gente tomando conta das ruas em volta da quadra de Cristino Castro. Eu não imaginava que fosse juntar um público daquele. Acredito eu que foi o maior público que a capoeira já juntou em Cristino Castro em um evento único e exclusivo da capoeira. Bom, então foi um grande evento, foi um mega show, um mega evento. E a partir daí a capoeira passou a ser mais respeitada na região. A capoeira ficou moralmente muito bem aceita na região, mas financeiramente o professor Rivaldo quebrado, né? Porque a região fraca de recursos, alguns alunos conseguiam colaborar financeiramente com o professor e outros alunos não conseguiam devido à dificuldade financeira da região. E com isso eu não queria deixar de ensinar, porque aqueles alunos que tinham dificuldade financeira, mas eram alunos que estavam desenvolvendo bem, que estavam se esforçando, e a capoeira já estava entrando no sangue deles, e com isso eu não queria deixar de ensinar para eles, e terminava ensinando capoeira para aqueles que podiam pagar e também para aqueles que não conseguiam pagar. Eu queria todo mundo treinando. Então eu fui ensinando a capoeira assim e sempre seguindo a regra do contramestre Sapinho, né? Uma regra antiga, um sistema disciplinar muito rigoroso. Tanto é que eu procurava monitorar a vida dos meus alunos fora da academia, como que estava a procedência deles na sociedade em geral, como que estava a procedência deles na escola onde estudava. Então eu estava sempre monitorando o dia a dia deles com um sistema disciplinar muito rigoroso, às vezes até acima do necessário, mas foi dando certo, né? Então o trabalho foi evoluindo, começou o convite para outras regiões, então daí eu iniciei um trabalho em Bom Jesus, né? Entreguei o trabalho de Palmeiras para o Janatão, meu primo, que já estava com uma boa base na época, e ele tinha mais apoio em Palmeiras, de alguns parentes dele em Palmeiras. Então com isso eu entreguei o trabalho para ele lá e ficava indo assessorar ele uma vez por semana. Iniciei um trabalho em Bom Jesus, levei um aluno meu, o Nengo, comigo, que era quem tinha mais disponibilidade na época para me acompanhar. E a gente ficou tendo o apoio daqueles alunos mais desenvolvidos que eu tinha na época na capoeira, que era o Rogério Azeitona, o Gleidson Queixo, o Ricardo Valente, o Raí Santos Lacraia, o Aurélio, a Darquinha, o Cristiano, o Pedrinho da Nonata, enfim, tinha uma série de alunos bem desenvolvidos na época, que era aqueles caras que chegavam e faziam um show onde chegavam. Então eles ficaram dando aquele apoio para o Nengo em Bom Jesus, para o Janatan em Palmeiras do Piauí. Eu já havia iniciado um trabalho em Cajazeiras também, a gente ficou assim. E o Luiz Enfermeiro também já havia me convidado para iniciar um trabalho em Santa Luz, mas aí era difícil de acesso para mim e não estava dando para mim. A gente enfrentava dificuldade financeira às vezes até para se deslocar até Bom Jesus para dar aula lá, mas a gente foi continuando assim. Até que um certo dia o professor Dió de Barreiras, Bahia, membro do Mestre Zé Maria, inclusive havia participado do meu evento em Cristino Castro, ligou para mim e falou: Rivaldo, tem um professor de capoeira aqui em Barreiras, o professor Raimundo, é um cara legal, um bom professor, um cara humilde, e ele está precisando desenvolver um trabalho. Você não tem um espaço para ele aí no Piauí, para ele dar aula de capoeira? Eu falei: professor Dió, manda esse professor Raimundo para cá. Fala para ele embarcar aí, desembarcar aqui na rodoviária de Cristino Castro, pegar um mototáxi e pedir para deixar ele na casa do professor Rivaldo, que todo mundo sabe onde que eu moro aqui. Não demorou muito, acredito que ainda na mesma semana, o mototáxi para na porta de casa, era trazendo o professor Raimundo. Daí a gente começou a divulgar ele para as pessoas na região. A gente fazia vaquinha entre os meus alunos ali, fretava carro e levava o professor Raimundo para fazer a apresentação na cidade vizinha e apresentar o trabalho dele. Até que logo ele iniciou um trabalho em Santa Luz com o apoio do Luiz Enfermeiro e evoluiu o trabalho com a capoeira lá. Então o que acontece? Só que um ano se passou após o primeiro batizado de capoeira e daí surgiu a necessidade de um segundo evento. Os alunos começaram a me impressionar. Professor, tá na hora da gente fazer um novo batizado de capoeira e troca de graduação para dar uma impulsionada no nosso trabalho e também para dar mais uma levantada no astral dos nossos admiradores. Então eu falei: sim, mas isso gera um custo, né? Depende de recursos, mas vamos correr atrás. Então na época
O Pororoca já havia aderido ao grupo Sol Nascente do mestre Romeu, devido o mestre Zé Maria estar muito envolvido com o trabalho dele na Polícia Civil em Barreiras, Bahia, e também juntou com um problema que ele tinha no joelho, e estava o trabalho meio devagar. O Pororoca havia passado para a Associação de Capoeira, para o grupo Sol Nascente do mestre Romeu, e eu passei junto também, pois o Pororoca era a minha referência. Para onde ele fosse, eu estava indo também. Então, entrei em contato com o mestre Romeu e ele falou, não, eu vou batizar seus alunos na hora, eu cobro tanto por graduação. Então eu peguei um valor total, cheguei nos alunos em Cristino Castro e falei, olha, o mestre vem, mas ele falou que cobra tanto, vamos correr atrás desse recurso? Vamos. Aí foi aquela correria, alguns alunos conseguiam recursos para pagar suas graduações, outros não conseguiam, chegava triste na academia, e eu falava, não, não fica triste não, que nem por isso você vai deixar de receber sua graduação. Nós vamos fazer eu vou ver se o mestre aceita receber parte das graduações agora e parte das graduações depois. Se ele aceitar isso, eu vou assumir um compromisso com ele e vocês vão se graduar do mesmo jeito, mas após o batizado vocês vão ter que correr atrás desse dinheiro para me pagar, que é para me repassar esse dinheiro para o mestre, que é um compromisso. Tudo bem, assim fizemos. Arrecadamos pouco dinheiro lá em Cristino Castro com os alunos, porque na época a situação financeira era difícil na região mesmo. Como eu havia o trabalho em Bom Jesus, então eu estava arrecadando dinheiro dos alunos de Bom Jesus para os abadás dele, para os uniformes de capoeira do pessoal de Bom Jesus. Então o que acontece? Eles estavam me entregando dinheiro para me juntando para fazer os uniformes deles por em quantidade para ficar mais em conta. Então, na intenção, na ansiedade de realizar o evento em Cristino Castro e atender os anseios dos meus alunos em Cristino Castro, aí daí começou a falha do professor Rivaldo na região. Eu pego parte do dinheiro dos uniformes do pessoal de Bom Jesus e joguei para cima do evento que eu estava organizando em Cristino Castro. Aí deu um volume maior de dinheiro, mas ainda não deu o suficiente para o que o mestre precisava. Entrei em contato com o mestre Romeu e avisei para ele, ele falou, não, eu deposito essa quantia na minha conta que eu vou aí com os meus membros, realizamos o evento, aí depois você junta com seus alunos, corre atrás do restante do dinheiro e me paga o restante depois. Eu falei, tudo bem. Então, daí, eu gerei duas pendências, né? Eu abri uma dívida com o mestre Romeu, que era o restante da graduação que teria dos alunos de Cristino Castro, que eu teria que pagar para ele depois, e uma dívida com o pessoal de Bom Jesus, pois eu tinha pegado o dinheiro deles sem nem combinar nada com eles, foi uma falha do professor Rivaldo, coloquei para cima do evento de Cristino Castro e ficou essa pendência que eu sabia que tinha que repor esse dinheiro de alguma forma, não sabia como, mas que teria que repor esse dinheiro. Então o que acontece? Realizamos o evento, no dia 28 de junho de 2003, no Espaço Delta do seu Davi, o pai do Pororoca. Então, após o evento, eu botei a cabeça no travesseiro e cheguei a uma conclusão que não ia ser fácil recuperar esse dinheiro de volta para arcar com o compromisso com o mestre Romeu e o compromisso com o pessoal de Bom Jesus. Então, eu cheguei a uma conclusão que eu teria de viajar da região em busca de recursos. Juntei os meus alunos e conversei com eles e falei, olha, continua o trabalho aí, os mais graduados vão dando aula de capoeira no meu lugar e os menos graduados vai obedecendo, respeitando, faz de conta que é eu que estou continuando aqui e eu vou em busca de recursos. Assim que eu tiver recurso suficiente para arcar com essas pendências, eu volto para cá e a gente continua o trabalho. Fui para Minas Gerais, comecei a trabalhar em Minas Gerais. Assim que eu comecei a levantar o recurso em Minas Gerais, tive informações de que não era mais recomendável eu voltar para Cristino Castro para trabalhar com a capoeira, pois a capoeira não estava mais igual eu havia deixado em Cristino Castro. Já estava muito dividido. Alguns alunos ainda não eram meus, mas a parte dos alunos já estavam tendo incentivos diferentes, já estavam tendo visões diferentes, principalmente relacionadas à minha pessoa, e que não seria mais recomendável voltar para trabalhar com a capoeira, que eu ia ter dificuldade com isso ao retornar para Cristino Castro. Então eu fui analisando um relato daqui e outro dali, cheguei a uma conclusão que eu não iria mais voltar para Cristino Castro. Mas o bom é que a capoeira continuou, os alunos foram evoluindo, foram se graduando, hoje todos estão bem graduados, desenvolvem seus trabalhos, a capoeira está evoluída no sul do Piauí, né? Hoje eu sou apenas um admirador da capoeira, né? Eu trabalho com controle tecnológico na engenharia civil aqui em São Paulo, mas continuo admirando a capoeira, tenho muita saudade da nossa época, né? Nós tivemos nossos altos e baixos na minha época aí, mas só que eu procuro maximizar mais o lado positivo de tudo que a gente viveu aí, procuro maximizar mais o lado bom de tudo que a gente viveu com a capoeira na minha época e na região, e eu peço que continuem com essa luta, com essa batalha de vocês de cabeça erguida aí, e peço união em todos, independente de seus pontos de vista, independente do grupo que vocês estejam, mas nós somos todos uma só nação, somos sangue do mesmo sangue, então a união sempre será a melhor opção para toda a sociedade em geral.
Um abraço a todos e sucesso para vocês, capoeiristas aí da região.